do teu poder. Preciso de ti pra me fazer vencer. Preciso de ti porque Deus maior, não há igual, não há igual. Preciso de ti porque és meu Salvador, que me libertou do mundo. E hoje eu posso cantar e dizer que tu és santo. Então canto glória, glória. Você pode cantar? Glória a ti, Senhor. Então canto glória, glória, glória a ti, Senhor. Então canto glória, glória, glória a ti, Senhor. Então canto glória, glória, glória a ti, Senhor. Recebe, Senhor, porque é para ti, Jesus. Tu és a nossa estrela maior. Preciso de ti, do teu poder. Preciso de ti pra me fazer vencer. Preciso de ti porque Deus maior, não há igual, não há igual. Preciso de ti porque és meu Salvador, que me libertou do mundo. E hoje eu posso cantar e dizer que tu és santo. Então canto glória, glória, glória a ti, Senhor. 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 E eu creio que a igreja já aprendeu. Então na hora que nós voltarmos para o refrão, só a igreja vai cantar, tá bom? Pode ser? Amém? Aleluia, Jesus. Agora. Glória. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor, porque é para ti. Glória, glória, glória a ti, Senhor. Então canto. Glória a ti, Senhor. Então canto glória, glória a ti, Senhor. Somente a Ele toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. O canal que nós utilizamos para nos alimentarmos espiritualmente, meus irmãos, não tem segredo. Me lembro agora das crianças também, que elas cantam um canto que diz: leia a Bíblia e faça a oração. O que é que tem? Se quiser crescer. Meus irmãos, essa determinação que a Bíblia aqui fala é a determinação para se alimentar da palavra de Deus. Uma igreja cristã evangélica é uma igreja da palavra. Ela nasceu da palavra. João Batista, o primeiro missionário, saiu com a palavra. Os missionários que aqui vieram trazendo a palavra. Nós nascemos da palavra, nós nos alimentamos da palavra e nós anunciamos esta palavra de Deus. Amém, queridos? A Bíblia não pode ser trocada por nada. Essa é a determinação de se alimentar da palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso alimento. Nenhuma igreja cumpre a sua missão se ela não for alimentada pela palavra de Deus. O que é que sustenta o crente? É a palavra, é a leitura da Bíblia e a oração. Quem aqui acredita na oração, levante a mão. Amém, amém. Eu também creio na oração, irmãos. Agora, você tem uma vida de oração? É diferente. Não estou julgando ninguém, mas é diferente crer na oração e ter uma vida de oração. Queremos ser determinados a crescer espiritualmente. A Bíblia e a oração. Amanhã vai ser o dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Meus irmãos, mas todo dia é o dia da Bíblia. Todo dia precisamos ter contato
com a palavra de Deus, porque ela é o nosso alimento. Meus irmãos, assim, portanto, a igreja que cumpre o propósito de Deus é uma igreja frágil, carente de leite, mas que pretende ser forte. Igreja saudável, uma igreja determinada. Meus irmãos, veja bem, cuidado. Tem muita gente bebendo leite misturado. Leite misturado faz mal. Leite misturado dá disenteria, tá? O leite de Deus, que vem de Deus, se assemelha ao leite materno. O leite materno é o melhor leite. Criança que ingere o leite materno está protegido, tem imunidade. Então, meus irmãos, o desafio para a igreja hoje é não beber qualquer leite. Não beber um leite misturado, um leite aguado, ou um leite envenenado. Tem muita gente bebendo leite extremamente danoso. O genuíno leite é aquele que vem da palavra de Deus e não é contaminado. E o leite, meus irmãos, da palavra de Deus não pode ser substituído por nenhum outro. Por nenhum outro. Senão vai fazer muito mal. E é este leite que nos permite crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Uma igreja saudável é uma igreja despojada do pecado. É uma igreja determinada a se alimentar do genuíno leite espiritual. E em terceiro lugar, é uma igreja viva. Diz lá, 1 Pedro 2, 5, também vós mesmos como pedras que vivem, versículo 4, chegando-vos para ele a pedra viva. Meus irmãos, a igreja é viva, amém? Amém, glória a Deus por isso. A igreja existe porque ela é viva. Meus irmãos, e a igreja é viva, sabe por quê? Porque a vida de Deus pulsa na vida da igreja. A vida de Deus está presente na vida da igreja. Eu me lembro de um pensador francês chamado Voltaire, que na Idade Média, na França, o protestantismo começou a crescer na Europa, e ele escreveu um texto dizendo: esse movimento não vai durar 50 anos. Rapidinho, esse movimento vai acabar. O movimento da Reforma Protestante, que em 2017 vai completar 500 anos. 2017, 500 anos. Meus irmãos, logo que Voltaire escreveu aquele texto, ele morreu. E a sociedade bíblica comprou a casa que Voltaire morava e passou a imprimir Bíblias naquela casa. E aquelas Bíblias impressas chegou na Europa, na Ásia e entre nós aqui na América, porque a vida de Deus pulsa na vida da igreja. E próprio Cristo disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim, meu irmão, você faz parte de uma igreja viva. Eu ouvi um pouco aqui da história do pastor Lucimar. Esta é uma igreja que tem história, uma igreja que foi perseguida, mas porque ela era de Deus, ela é de Deus, ela prevaleceu, meu irmão. Portanto, valorize o fato de ser igreja, porque a presença de Deus é real na sua vida, no seu coração. Meus irmãos, a igreja é viva porque ela é preciosa para Deus, porque Deus a escolheu, e escolheu através do seu Filho amado. Por isso que a igreja é viva, porque ela é preciosa para Deus, o seu proprietário. Meus irmãos, a igreja ela é preciosa porque ela se constitui casa espiritual. Ela oferece sacrifícios vivos. E a Bíblia diz que onde está a igreja,
Ali o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Amém, queridos? A vida de Deus presente na vida da igreja. Uma sociedade doente, enferma, necessita de uma igreja com estas evidências, despojada do pecado, determinada a se alimentar da palavra, viva, porque a presença de Deus é vivo, é real na vida da igreja. Meus irmãos, em quarto lugar, uma igreja saudável é uma igreja que tem dono. Olha lá 1 Pedro 2:9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. O que diz, meus irmãos? Povo de propriedade exclusiva. Meus irmãos, a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Seguramente, este dono não sou eu. Sou o presidente da ICEB, mas nenhuma igreja me pertence. Louvado seja Deus por isso. Essa igreja aqui, em Batalha, tem um dono. Seguramente, não é o pastor Lucimar. Ele é um bom pastor, mas não é o dono da igreja. Meus irmãos, a Bíblia diz que a igreja não pertence ao seu pastor, não pertence aos seus membros, porque senão era um clube social. A igreja pertence àquele que comprou com alto preço. A igreja pertence a Deus. Edificarei a minha igreja. Me preocupa muito hoje quando eu vejo igrejas de donos. E muitas, infelizmente, são propriedade de pessoas. A Bíblia não apoia tal iniciativa, porque nenhum homem ou nenhuma mulher deu a sua vida pela igreja. Somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a igreja saudável, uma igreja que tem consciência do pertencimento, ela sabe que ela não se basta, ela só tem sentido na medida em que ela depender do seu Senhor, ela permanece com o seu Senhor e tem consciência de propriedade. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, a igreja saudável, meus irmãos, é uma igreja que tem missão. Ela tem uma missão definida. Olha o versículo 9, capítulo 2, versículo 9: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, aqui fala de que uma igreja saudável é uma igreja que tem uma missão definida. A igreja existe, meus irmãos, para quê? Para proclamar o evangelho, para anunciar o evangelho. Meus irmãos, a mensagem que o povo precisa ouvir é a mensagem do evangelho. Porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Somente o evangelho pode transformar uma vida desregrada, uma vida em pecado, numa nova vida, num novo ser. A igreja existe, meus irmãos, é para viver o evangelho e pregar o evangelho da graça de Deus. A igreja não existe para entreter crentes. A igreja não existe para fazer partido político. A igreja existe para pregar o evangelho da graça de Deus, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Naturalmente somos cidadãos e precisamos viver como cidadãos, mas a missão da igreja está definida na palavra de Deus, e ela só prevalece quando ela se mantém fiel à sua missão.
Por que esta igreja celebra 56 anos? Porque tem sido fiel na pregação do Evangelho da graça de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a mensagem que a igreja prega. O Evangelho. O que o Evangelho é? Uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Cristo veio ao mundo para nos resgatar, morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu, onde intercede por todos nós. Esta é a mensagem do Evangelho. É esta mensagem que salva o homem e a mulher dos seus pecados. E é esta mensagem que o povo de batalha precisa ouvir, e que o povo piauiense precisa ouvir, e que a nação brasileira precisa ouvir. É porque é isto que salva o homem e a mulher dos seus pecados. Amém, queridos? Uma igreja que tem missão. E finalmente, uma igreja saudável é uma igreja que espera. Olha o versículo 11, 1 Pedro 2:11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. E aqui eu chego no tema desta conferência, a volta de Cristo. Meus irmãos, uma igreja saudável é uma igreja que tem esperança.